Bom dia, irmãos, graça e paz. Todos estão bem? Com sono, né? Não, que bom. Irmãos, se existe algo que nos sustenta como igreja, não é o serviço que nós oferecemos para o Senhor. Ainda que para nós, como filhos responsáveis, como filhos maduros, como filhos que amam, né, a Deus, nós servimos. Nós servimos na casa do Senhor. Nós estamos aqui no domingo, no culto. Nós temos a missão social na Serra da Luz. Nós temos a recolha na quarta-feira. Temos as IFAs durante a semana. Ou seja, cada um de nós contribui com aquilo que pode fazer para que a obra do Senhor se cumpra na sua plenitude, né? Mas aquilo que sustenta verdadeiramente a igreja não é o serviço que a igreja presta, mas é a devoção que ela presta ao Senhor. Ou seja, não é o serviço que nós prestamos ao Senhor diante dos homens, mas é a devoção que nós prestamos ao Senhor diante dele mesmo. Por isso que nós temos uma frase aqui na igreja que é todos os dias, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E muitas das vezes nós pensamos que essa frase fala de perfeição. Ou seja, eu preciso ser perfeito diante do Senhor. Mas, na verdade, essa frase fala de um povo que entendeu que depende do favor de Deus. Ou seja, uma igreja que compreende que não pode exercer a missão sem ter a vida da igreja é um povo que permanece todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Porque o impacto e a legitimidade do serviço da igreja vem no lugar secreto, vem no lugar de devoção. Então, todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa não é sobre perfeição, não é sobre não pecar, mas é sobre nós termos a consciência de que nós dependemos do Senhor e que todo o meu serviço precisa partir desse lugar de secreto. E uma das coisas que o Senhor tem falado comigo também é que o maior perigo de um cristão, de um verdadeiro filho de Deus, não é cometer um pecado, não é mentir, não é roubar, não é cair na pornografia ou algo do gênero, não é cometer um erro teológico, né? Não é ensinar, dar um falso ensinamento a alguém, mas o maior perigo de um cristão é servir a Jesus, trabalhar a Jesus sem ter o próprio Jesus. E eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que nós iremos ver mais ou menos a realidade da plenitude, né, da igreja. O porquê que o Senhor criou a igreja, para que o Senhor criou a igreja e o que nós como igreja devemos estar vivendo, porque essa igreja de Atos nós usamos muito como protótipo, né, daquilo que Deus esperava. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, versículo 42. Que diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Irmãos, este é um versículo que mostra claramente a distinção da vida da igreja e a missão da igreja, ou seja, a plenitude da igreja, ela se dá não apenas quando nós temos uma igreja missionária, mas ela se dá também quando nós temos uma igreja sacerdotal, porque nós podemos ver nesse versículo que o povo, né, depois do grande evento de Atos 2, né, que é o batismo, que é a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, nós vemos uma igreja que se reunia nas casas, uma igreja que comungava, comia junto, jejuava junto, orava junto, adorava o Senhor junto, mas nós também vemos uma igreja que realizava sinais e maravilhas. Ou seja, isso nos mostra totalmente que o intento de Deus sempre foi para a igreja, ter uma igreja que vive a vida da igreja, ou seja, a vida ordinária da igreja, e
ter uma igreja que realiza uma missão. Por quê? Porque a mensagem da igreja sempre foi expansão. Ou seja, nós somos salvos para expandir o reino. Então existem essas duas realidades, a vida da igreja e a missão da igreja. Só que o que nós precisamos entender como igreja é que quando nós vivemos a vida da igreja sem viver a missão da igreja, nós nos tornamos omissos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia nos mostra um Jesus que sentava com os seus discípulos, comia com os seus discípulos, um Jesus que fugia de madrugada para ter o seu tempo de devoção pessoal com o Senhor, é a mesma Bíblia que nos mostra um Jesus saindo de madrugada e andando de cidade a cidade pregando o Evangelho. É o mesmo Jesus que a Bíblia nos mostra curando enfermos, né, libertando cativos e pregando esperança para aqueles que já estavam sem esperança. Ou seja, Jesus mesmo é a própria tipificação da plenitude da igreja, uma igreja que vive a vida, mas também uma igreja que vive a missão. Ou seja, a mesma Bíblia que fala para nós que nós devemos orar, que nós devemos jejuar, que nós devemos buscar o nosso tempo, né, pessoal com Deus, nosso tempo íntimo com Deus, a mesma Bíblia que ordena nós congregarmos numa igreja, a mesma Bíblia que ordena e aconselha nós temos um tempo de comunhão como igreja, é a mesma Bíblia que diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É a mesma Bíblia que diz: ide por todo mundo e fazer o quê? Fazer discípulos. Então, quando nós tornamos uma igreja que só vive a vida, mas não vive a missão, nós nos tornamos omissos. Por quê? Porque Jesus nos mostra isso. Todo momento de devoção que eu tenho com Deus, Ele precisa me impulsionar para a missão. Toda a minha devoção precisa me impulsionar para que eu testemunhe a Cristo. E nós podemos ver isso muito bem, se os irmãos quiserem abrir João capítulo 4, versículo 28, que esse é um texto muito conhecido, né? Fala-nos da história da mulher samaritana. João capítulo 4, a partir do versículo 28. Que vai dizer aqui o seguinte: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Se os irmãos puderem pular até o versículo 39. Versículo 39 diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tinha feito. Ou seja, irmãos, aqui a Bíblia nos conta a história de uma mulher, né, que era samaritana, e Jesus para conversar com essa mulher samaritana. Naquele tempo, os judeus e samaritanos não se davam bem. Então, nós vemos Jesus conversando com uma samaritana e, pior ainda, sendo mulher, né, e sendo mulher, era algo que não era de costume ver, até porque a Bíblia nos relata que os discípulos, quando encontram Jesus conversando com ela, os discípulos ficam chocados. Os discípulos ficam em pânico. Por quê? Porque não era de costume isso acontecer. Mas aqui nós vemos uma mulher que teve o maior encontro da vida dela, irmãos. Ou seja, não existe encontro maior para ter do que a não ser com Jesus. Ou seja, ela teve o maior encontro da vida dela, ela acaba de ter o maior culto da vida dela, ela acaba de ter o maior devocional da vida dela. Por quê? Porque é com o próprio Jesus. Só que a Bíblia nos relata que depois que ela tem esse encontro, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela larga o cântaro, ela corre para a cidade. Para quê? Para testemunhar. E algo que me chama a atenção é o versículo 39, que diz que muitos creram por causa do quê? Do testemunho que a mulher havia dado sobre aquilo que Jesus havia feito na vida dela. Ou seja, a vida da igreja que nós vivemos em comunidade, ela precisa gerar um testemunho, e esse testemunho que gera em nós deve nos impulsionar para viver ou para testemunhar a Cristo para outras pessoas. Um outro texto que me chama a atenção, e os irmãos não precisam abrir, é Atos capítulo 13, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor
e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 3, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Ou seja, aqui a Bíblia nos relata que os discípulos, o povo de Deus estava reunido, estava orando, adorando ao Senhor e jejuando, e no meio desse lugar em que eles estavam adorando ao Senhor, o próprio Espírito chama Paulo e Barnabé para uma missão. Ou seja, eles estavam vivendo a vida da igreja e essa vida da igreja os impulsionou para quê? Para testemunhar a Cristo e andar de cidade em cidade pregando o Evangelho. Só que por outro lado, irmãos, nós falamos da vida da igreja que é importante, mas nós também não podemos viver a missão e deixar a vida de lado. Por quê? Porque se eu vivo a missão e deixo a vida de lado, eu me torno um cristão que é ativista. E é aqui que muitas das vezes nós perdemos Jesus de vista. Por quê? Porque eu começo a ser um cristão que faz muitas coisas para Jesus sem ter Jesus. Eu faço para Deus sem ter Deus. Só que a Bíblia nos mostra muito claramente um Deus que está interessado que nós façamos, mas estando nele. Ou seja, se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, ou seja, é um Jesus que preza por esse relacionamento. Então, nós precisamos entender que toda missão é apenas uma consequência de uma devoção. Toda missão é uma consequência do nosso sacerdócio com Deus. Porque se eu começar a viver a missão da igreja, eu saio para testemunhar, para pregar, para curar. E eu acredito, irmãos, que essa é a maior crise de vários pastores hoje em dia. Nós vemos muitos pastores que infelizmente chegarão no céu e eles nos mostrarão um relatório de tudo aquilo que eles fizeram para Deus. E sinceramente esse é o meu maior temor. Por quê? Porque nós achamos que nós alcançamos o favor de Deus para aquilo que nós fazemos. Mas não, nós alcançamos o favor de Deus quando nós estamos aos pés dele e nós deixamos com que ele molde Cristo em nós. Então, eu acredito que muitos chegarão diante de Deus com um relatório que curaram enfermos, pregaram o evangelho, tiveram uma mega church, eles investiram na igreja, investiram nas ovelhas, deram atenção às ovelhas, só que Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, Jesus, ele preza pelo relacionamento. O mesmo Jesus que fala vai e prega é o mesmo Jesus que fala vem e me conheça. Então, nós precisamos compreender que o nosso ministério não pode ser maior que o nosso sacerdócio. O trabalho e o serviço que nós prestamos na igreja não pode ser mais importante que o nosso relacionamento. E a nossa vocação, né, que é aquilo que Deus nos chamou para fazer, também não pode ser maior que o nosso chamado. Porque muitas das vezes nós confundimos vocação e chamado, ou nós achamos que é tudo a mesma coisa. Só que, na verdade, o chamado é Deus me chamando para Ele. E a vocação é Deus falando, cara, agora pode ir. Agora vá e testemunhe. Por quê? Porque você é luz do mundo e sal da terra. Então manifeste, brilhe, manifeste o reino de Deus, expanda o reino do Senhor. Então, nós podemos mensurar a gravidade de viver a missão sem ter a vida da igreja em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muito milagre? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Ou seja, nós vemos a gravidade, irmãos, de ser uma igreja que faz muito, mas vive pouco em Cristo ou com Cristo nesse versículo. Por quê? Porque esse versículo mostra claramente uma pessoa que fazia para Deus. Uma pessoa que estava ativo na obra de Deus, uma pessoa que, zelava pela obra de Deus, uma pessoa que vinha cá de segunda a sexta e ajudava o pastor Luiz na missão social, por exemplo, uma pessoa que o pastor sempre escalava para pregar, uma pessoa que talvez faz parte do Ministério do Louvor, uma pessoa que está de frente com o Ministério Infantil, ou está de frente com os jovens, ou está de frente com os casais, que tudo isso irmãos, é louvável. Por quê? Porque não existe nada pior, né, para uma liderança do que ver ovelhas que não querem participar e cooperar na obra, né? Mas também não existe nada mais satisfatório do que ver ovelhas que querem cooperar, mas que também permanecem vivendo uma vida constante de devoção com o Senhor. Então, o conhecer aqui que o próprio Deus falará para aqueles que não tiveram um relacionamento com Ele é exatamente isso. Não é um conhecer de falta de informação. Não é um conhecer porque Jesus ou Deus não sabe quem é o Inácio. Não é porque Deus não sabe quem é o Giovanni. É porque, na verdade, Deus
Deus ele está diante de alguém que não cultivou um relacionamento genuíno com ele. Então, o conhecer aqui, em grego, significa falta de aliança com Deus, falta de relacionamento, falta de intimidade com Deus. Então, irmãos, a nossa oração eu creio que tem que ser Deus nos livre de sermos pessoas que trabalham para Deus sem Deus. Se nós olharmos para os fariseus, irmãos, isso aqui me impressionou demais, que foi a frase que o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido. Os fariseus crucificaram Jesus em nome de Deus. Os fariseus não estavam contra Deus. Os fariseus, eles fizeram tudo aquilo que eles estavam fazendo, mesmo estando errado, porque nós vimos Jesus reprovando, mas tudo que eles fizeram foi em nome de quem? Foi em nome de Deus. Ou seja, eles crucificaram o próprio Filho, a própria salvação, né, em nome de Deus. Então, esse é o risco de nós vivermos uma vida ativa no ministério, mas passiva no sacerdócio. Nós precisamos compreender que o nosso sacerdócio ele é muito mais importante que o nosso ministério. Ainda que a Bíblia diz que eu dei e chamei uns para quê? Para mestres, pastores, profetas, apóstolos, para quê? Para que todos sejam quê? Edificados e todos cheguem ao pleno conhecimento e à estatura da varonilidade de Cristo. É verdade que foi Deus que nos deu o nosso, como é que eu posso dizer, título ou responsabilidade, né? Porque na verdade, né, nós achamos que a posição, né, de pastor, de mestre, de profeta, esse título, esse crachá escrito pastor, escrito apóstolo, é o que nos dá autoridade. É o que muitos pensam. Por isso que muitas pessoas, irmãos, infelizmente, eles passam 10 anos na igreja pensando que a igreja funciona como uma empresa. Eu chego sendo servo, né, vou trabalhando, vou mostrando o meu serviço até chegar no nível máximo, né, da igreja. Só que a igreja não funciona assim, irmãos. É por isso que nós vemos muitas pessoas frustradas, porque foi pregado um evangelho em que para eu ser de Deus eu preciso ter um título. Para eu ter autoridade eu preciso ser chamado de apóstolo. Preciso ter pessoas sobre a minha liderança. Só que na verdade a liderança é muito mais sobre responsabilidade do que fama. É muito mais sobre responsabilidade do que simplesmente ter pessoas que ouvem aquilo que eu faço ou que eu mando. Até porque, na verdade, se eu direciono as minhas ovelhas mandando, eu não estou exercendo autoridade, porque a autoridade é eu influenciar as pessoas, fazendo e não mandando. Então o que nós precisamos compreender é exatamente isso, irmãos, é que nós precisamos continuar cultivando, né, essa vida de devoção com o Senhor, até porque Deus não vai habitar naquilo que nós estamos construindo. Nós vemos o que? Deus fala para Noé construir uma arca. Só que Deus não fala para Noé construir uma arca porque Deus ia habitar na arca. O intento de Deus nunca foi habitar na arca, sempre foi habitar em Noé. Então, irmãos, quando eu vivo o sacerdócio, Deus está me construindo. Deus está me edificando, Deus está me tornando a imagem de Cristo. Mas quando eu exerço o ministério, eu já manifestando essa imagem que já tem em mim para o mundo. Então, no sacerdócio, eu construo... Obrigado, Gil. No sacerdócio, eu construo algo com Deus, mas no meu ministério eu construo algo para Deus. Que é isso que nós podemos ver na vida de Noé. Então, como filhos, nós podemos perceber que existe uma responsabilidade muito grande, irmãos, que recai em nós vivermos o sacerdócio, né? Nós fomos muito acostumados a dar uma ênfase e uma importância no ministério e nós muitas das vezes nos esquecemos das coisas mais básicas que podem existir, né? Que é o sacerdócio. E no sacerdócio digamos que é onde estão todas as respostas para as nossas dores. No sacerdócio é onde eu encontro a minha identidade. No sacerdócio é onde eu sou construído no meu caráter. O sacerdócio é aquilo que me prepara, na verdade, para exercer o ministério. Porque nem sempre o ministério como é que eu posso dizer? Nem sempre o ministério indica um sacerdócio bem-sucedido. Mas nós podemos ter a certeza que todas as vezes que nós vivemos o nosso sacerdócio, o nosso ministério vai ser bem-sucedido. Porque nós estamos cansados de ver por aí pessoas que têm um ministério bem-sucedido, mas isso não garante que Deus os conheça. O nosso ministério não garante que Deus nos conheça.
Então nós não podemos pautar as bênçãos do Senhor ou aquilo que nós podemos ver fisicamente com os nossos olhos como se fosse Deus nos abençoando. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas mesmas pessoas que Deus abençoa, entre grandes aspas, são as mesmas pessoas que o quê? Que Deus fala, eu não vos conheço. Então, irmãos, eu gosto muito do exemplo de um polícia, por exemplo. Um polícia, ele é alguém que tem um fardo, né? E todos nós, quando tem um polícia na frente e ele faz o símbolo para nós pararmos, certo? Ninguém é louco de passar batido na frente de um polícia. Ninguém faz isso. Mas por que que nós paramos mediante a uma ordem de um polícia? É porque ele está fardado. Ou seja, o mesmo polícia sem farda, sem um crachá, se me fizerem assim para parar, eu vou achar que é um cidadão comum. E eu não irei parar. Mas se for um polícia, eu com certeza vou parar. Porque nós associamos o uniforme aqui à autoridade. Mas, na verdade, a autoridade não está no uniforme. Porque por detrás, o que dá autoridade a um polícia é o poder que está por detrás dele, que é quem? O Estado, o governo. Ou seja, a autoridade que um polícia tem sobre as pessoas é porque ela está sujeita a um poder maior que é o Estado e o governo. Então, nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender que, primeiro, nós não temos poder, irmãos. Ainda que nós sejamos uma igreja e devemos ser uma igreja que caminha no sobrenatural, nós devemos tirar essa ideia na nossa cabeça de que nós como filhos de Deus, temos poder. Nós não temos poder. A Bíblia fala que nós temos o quê? Autoridade. Mas Atos 1 fala que sobre nós desceu o poder, né? Nós fomos revestidos de poder. Nós fomos revestidos. Ser revestido, o poder fica por cima. É por isso que quando nós oramos por unção, nós oramos por uma unção sobre. Certo? Nós oramos, Espírito Santo, venha sobre nós. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo dentro. Mas nós oramos, cara, Senhor Jesus, uma unção fresca sobre nós. Ou seja, nós não temos poder. É algo que vem sobre nós e nos usa. É diferente. Então, o ser humano não tem poder. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver por aí, muita gente fala que não, que nós, como filho de Deus, temos poder e nós fazemos acontecer mesmo e a nossa oração tem poder. Irmãos, nossa oração não tem poder. Nós usamos aquele versículo de... Foi Elias ou foi Eliseu que fez parar a chuva? Que fez descer a chuva. Né? Foi Elias, né? Eliseu? Elias. Muitos usam esse versículo para falar, não, Elias fez a chuva descer, fez a chuva parar e tal, então a nossa oração tem poder, nós temos poder, mas não, irmãos. Tudo que a Bíblia fala é que nós, como filhos de Deus, temos autoridade. E mesmo essa autoridade é condicional, porque não é uma autoridade que habita dentro de mim simplesmente, é uma autoridade que eu, tendo o Espírito Santo, o Espírito de Cristo em mim, flui através de mim. A unção de Deus é algo que repousa sobre mim e flui através de mim. Então não é algo que eu tenho, é algo que flui através de mim. Só que essa mesma autoridade, irmãos, ela é construída no que? No secreto. Porque do mesmo jeito que a autoridade do polícia está por detrás de um poder maior que é o governo, a autoridade de todo cristão está debaixo de um poder maior que é Deus. Então, um cristão que exerce muito bem o ministério sem o seu sacerdócio é um cristão sem autoridade. É um cristão que se torna relevante para as pessoas, mas irrelevante para Deus. Por que isso? Vai ser um pastor que tem uma mega church. Para todo mundo, ele é um pastorzão. Para todo mundo, ele é uma bênção. Só que para Deus, Deus está olhando e está falando, cara, eu não te conheço. Ou seja, se nós desejamos e ansiamos achar graça e favor diante de Deus, nós precisamos considerar o nosso sacerdócio. Até porque o impacto de tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, está na autoridade. Ou seja, o que diferencia a mesa dos príncipes e uma caridade que o Estado e o governo faz é a autoridade, é a relevância. Porque talvez aquilo que o Estado faz é relevante para as pessoas, mas não é relevante para Deus. Não tenha impacto para Deus. Porque aquilo que nós fazemos é algo que flui de onde? É algo que flui de um relacionamento com Deus. A mesa não surgiu de uma ideia do pastor Luiz, do tipo, eu quero fazer algo legal, vou fazer a mesa. Muito pelo contrário, ele estava no retiro, ele estava orando, estava jejuando, se consagrando, estava em comunidade com os irmãos e o Senhor falou, cara, eu preciso que você faça isto para mim. Ou seja, ele estava na vida da igreja e dentro da vida da igreja, o que aconteceu? Houve um clarear e um esclarecimento do quê? Da missão que ele deveria exercer.
Então, não estou falando que é só missão, não estou falando que é só devoção. O que eu estou dizendo é, nós precisamos encontrar um equilíbrio entre os dois, porque algo que eu mesmo percebi, irmãos, essa última semana para mim foi muito cansativo de trabalho. Mas ontem eu parei e pensei, cara, como é muito fácil eu continuar fazendo para o Senhor e perder o próprio Senhor. Porque o trabalho nem sempre vai me tirar do culto do domingo. O trabalho quase nunca vai me tirar de ir para uma IFA. O trabalho quase nunca vai me fazer parar de contribuir, continuar contribuindo na igreja, dizimando na igreja, indo na oração na sexta-feira. Mas o trabalho, com certeza, vai nos tirar do lugar de devoção às 5h30 ou às 6h30 da manhã. Ou seja, o diabo não precisa nos tirar da igreja. O diabo só precisa que eu continue fazendo sem a vida do cabeça. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo, mas Cristo é o cabeça. E o corpo, irmãos, não flui, não funciona organicamente sem a vida do cabeça. E a nossa oração nessa manhã deve ser: Senhor Jesus, nos livra de nós sermos uma igreja ativista, uma igreja que faz, mas que não permanece nos seus pés. Aqui, a luta não é só ser Maria ou só ser Marta. A luta é, nós precisamos encontrar um equilíbrio em que eu seja Maria e Marta. Só que a diferença, como é que eu acho esse equilíbrio? É compreendendo prioridades. A minha prioridade não é ser Marta. A minha prioridade é ser Maria. Porque quando eu sou Maria, automaticamente o serviço vai fluir de mim. O que Adão perdeu, irmãos, no Éden, não foi lavrar e cultivar. Não foi lavrar e cultivar. Porque a Bíblia diz que, e na verdade a sentença, né, entre aspas, de Deus para o homem é: você vai continuar fazendo isso com o quê? Com cansaço, dor e suor. Ou seja, o homem continuou trabalhando, só que o que o homem perdeu foi o ambiente em que Deus governa. O que o homem perdeu foi ambiente, o que o homem perdeu foi presença. Ou seja, Adão continuou fazendo, Adão continuou lavrando e cultivando, só que dessa vez sem quem? Sem Deus. Pela força do próprio braço. Irmãos, nós temos duas possibilidades. Ou o meu ministério é o resultado das minhas mãos, da minha força, ou o meu ministério é o resultado e a consequência do meu sacerdócio. Ou seja, eu ser enviado pelo Espírito e não eu decidir abrir uma igreja. Porque todas as vezes que eu faço algo pela força das minhas mãos, adivinha quem vai ter que sustentar? As minhas mãos. Só que todas as vezes que nós estamos orando e o Espírito faça, todo o financiamento é de Deus, irmãos. Aquilo que nós vivemos nessa igreja é tudo financiado por Deus. E se algo não dá certo, nós temos a total convicção de que não, nós nos metemos num lugar que Deus não falou para nós nos colocarmos. Porque quando Deus fala vai e faça, o próprio Deus financia. Quando Deus fala vai e faça e eu estou alinhado com Ele, eu estou nesse lugar de sacerdócio, eu estou inserido no ambiente em que Deus governa. Porque o Éden, irmãos, o paraíso, o jardim, nada mais é um lugar que Deus governa. Porque na presença de Deus quem manda é Ele, não sou eu. Então é um lugar que o próprio Deus governa. E em todo lugar que Deus governa, não é um homem que faz primeiro, é Deus que faz primeiro. Ou seja, quando Adão nasceu, o jardim já estava pronto. Então, a primeira função de Adão não foi semear para depois colher. A primeira função de Adão foi colher e depois sim semear. No ambiente em que Deus governa, não sou eu que pesco, é o peixe que salta para dentro da rede. Ou seja, não existe tanto esforço, irmãos, quando eu estou inserido dentro desse ambiente. E é isso que nós precisamos orar nessa manhã. Amém, irmãos? Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Mas, papai, o que nós queremos clamar nessa manhã, Senhor Jesus, é nos alinhe e nos devolva, papai, para aqueles que ainda estão nesse lugar, nos ajude a permanecer nesse lugar de devoção. Espírito Santo não é um peso, não é, Senhor, sem prazer, não é sem prazer que nós nos colocamos nesse lugar. O que nós te pedimos, Espírito Santo, é nos ajude, papai, a permanecer nesse lugar de devoção, nos ajuda a permanecer aos seus pés, nos ajuda, Espírito Santo, a permanecer
todos os dias no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Até porque nós não queremos ser uma igreja que continua fazendo, papai, sem você. Nós não queremos ser uma igreja que continua exercendo a sua missão, uma igreja ativista, mas sem a vida de Cristo, sem a vida, sem o próprio Cristo nos governando. Então, papai, eu oro por cada um de nós que está aqui, papai, que nós possamos permanecer diante do Senhor, que nós possamos permanecer na sua presença, porque, papai, é na sua presença que nós somos forjados, é na sua presença que nós somos capacitados. E, papai, durante esse dia, que essa mesma presença, ela possa nos acompanhar, nos habilitando, dando criatividade a cada um de nós no seu trabalho, papai, nos acompanhando, nos dando força, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.